Só um instante, moço. Eu saúdo a todos que comparecem essa noite para esse culto. E como sempre, eu desejo que o Deus da consolação, a quem você ama, continue enchendo a sua vida de paz, de alegria e de felicidade. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, meus irmãos, hoje vocês são pessoas que se considerem privilegiadas. Porque talvez vocês vão ouvir um assunto hoje que nunca tiveram ouvido ainda na sua caminhada cristã. Eu mesmo, nesses 50 anos de caminhada por diversas igrejas, não tinha ouvido falar sobre esse assunto. E para comprovar o que a gente descobriu na Bíblia e parte da história, eu pedi, na época que o nosso irmão e amigo Ademir comprasse um livro chamado História Eclesiástica da Igreja Cristã. Alguém pode dizer assim, mas é da Casa Publicadora, Não, isso aqui foi impresso no primeiro século, no tempo dos apóstolos. Não esse livro, claro. Esse livro foi comprado recentemente. O original foi escrito por Eusébio de Cesareia, que era um bispo que viveu na época dos apóstolos. Então, ele não é de uma autoria, de uma casa publicadora ou de qualquer outra nomenclatura. É claro que tem aqui uma instituição que tem os direitos sobre a publicação desse livro. E esse livro é o primeiro livro escrito sobre pormenores da Igreja de Jesus Cristo, desde a sua fundação até o século V. Então tem muita coisa que aconteceu durante esse tempo, particularidades que não estão na Bíblia, mas está registrado na história. Eu fiz questão de comprar um livro para trazer para vocês, para mostrar que o que vamos falar aqui está baseado em fatos históricos. Não é nada contra a nossa doutrina, pelo contrário, nos fortalece. O próprio apóstolo Paulo disse numa das suas cartas, examine todas as coisas e retenha aquilo que é bom. Né? Sabe quando você lê um texto na Bíblia em que fica faltando uma perna? Você lê um texto e parece que não entende bem porque ficou faltando no mesmo texto ou um pouquinho depois a resposta ou a sequência daquele assunto. É isso que nós vamos ver hoje. Nós temos uma declaração de Jesus Cristo e falta uma perna sem resposta. Isso me acompanhou, essa dúvida, essa questão me acompanhou por 50 anos de servidão que eu falo como servo inútil que eu sou, nas igrejas católicas, igreja presbiteriana, no Salão do Reino da Testemunha de Jeová, na Congregação Cristã do Brasil e agora com vocês há 27 anos. Mas eu sempre tive a dificuldade porque não encontrava a outra perna do assunto que Cristo falava. Eu lia o texto, me conformava com ele e pronto. Até que eu tomei a decisão de saber, será que tem alguma coisa na história da igreja que de alguma maneira me mostre a outra perna que eu não consigo encontrar? E eu, depois de muita pesquisa, encontrei o livro que desvenda, então, a parte que eu nunca entendi. E hoje eu vou trazer para vocês sobre esse assunto. Mas nós vamos falar de Bíblia, sim. A Bíblia está aberta aqui e o livro vai complementar. E eu preciso, antes de abrirmos aqui essa pregação é rápida, tá, irmãos? Em 20 minutos, 25 minutos, nós já sairemos daqui, se Deus permitir. Eu preciso fazer algumas perguntas, porque se vocês não concordarem com as respostas que eu der nessas perguntas, que eu mesmo vou trazer,
aí vai ficar um pouco complicada essa mensagem. Mas se vocês estiverem de acordo com as perguntas que eu fizer, aí tudo vai caminhar tranquilamente. Por exemplo, eu penso que vocês concordam que nem tudo que aconteceu no mundo, desde a criação, desde Adão até hoje, dia 7 de junho, é isso? De 2026, está escrito aqui. Certo? Por exemplo, o continente americano foi descoberto em 1492 por Cristóvão Colombo, mas não está aqui. E, no entanto, aconteceu. No ano 79, um vulcão chamado Vesúvio entrou em erupção na Itália e destruiu a cidade de Pompeia. As pessoas morreram todas. Algumas viraram até cinzas. Até hoje a gente vê algumas pessoas que estão conservadas em museus, elas viraram cinzas assim instantaneamente e elas estão da forma como morreram. Alguns estão deitados, outros estão de bruço. Ou seja, no ano 79 essa cidade foi consumida, mas também não está aqui. Não está escrito aqui que haveria um homem chamado Adolf Hitler que mataria 6 milhões de judeus, mas ele existiu. As muralhas da China, não sei se vocês já ouviram falar, elas estão lá. Elas foram construídas 3.000 anos antes de Cristo. Não está aqui, mas elas existem. A história comprova até hoje. Então, eu acho que até aqui vocês concordam comigo que nem tudo, absolutamente, que aconteceu desde Adão para cá está escrito aqui. Inclusive, essa reunião que nós estamos tendo agora aqui não está escrita aqui na Bíblia, certo? Mas então vamos à nossa primeira perna, a perna que está escrita na Bíblia, da qual eu não tive resposta até certo tempo e agora eu tenho. Se você quiser acompanhar comigo, a palavra está na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 12. Faremos a leitura a partir do verso 20. A partir do verso 20. Diz assim a Bíblia que eu tenho na minha mão. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queremos conversar com Jesus. Filipe foi então dizer a André, e André a Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, a perderá. E quem nesse mundo aborrece a sua vida, a guardará para a vida eterna. Se alguém me serve, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Até aqui só, irmãos. Eu não entendi, nunca havia entendido, porque Jesus estava, esse acontecimento, irmãos, ele se deu numa quinta-feira que antecedeu a sexta-feira da morte de Cristo.
Então, isso aqui foi numa quinta-feira, chamada Quinta-feira Santa, pelos católicos, né? Essa conversa com os discípulos e com os gregos aconteceu um dia antes da sexta-feira que ele foi crucificado. Eu nunca havia prestado tanta atenção, não entendia por que alguns gregos vieram, claro, da Grécia. Segundo o livro aqui que eu tenho em mãos, é uma comitiva de 15 pessoas. E por que procuraram por Filipe? Porque Filipe falava grego. Filipe era filho de mãe grega e pai judeu. E esses gregos vieram procurar alguém que entendesse a língua deles, encontraram sabendo que Filipe falava grego e foram falar com eles. Agora, até aí, sem problema, porque pessoas de muitas nacionalidades talvez quisessem falar com Jesus. Árabes, cretenses, macedônicos, babilônicos, egípcios, gregos, enfim. Mas o que me deixou com a pulga atrás da orelha é que, quando os gregos são introduzidos na presença de Jesus Cristo, Jesus começa a discorrer um assunto que parece que não tinha necessidade, tudo que Jesus fala é necessário, mas parece que não se encaixava com o discurso do momento. Ele começa a dizer para os gregos: olha, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer e não der muito fruto, ele não serve para nada. Quem ama a sua vida a perderá. Quem a aborrece, aguardará para a vida eterna. Se alguém me serve, que me sirva onde eu estiver. Eu sempre fiquei pensando, mas por que Cristo fez esse discurso, principalmente para os gregos, quando foram introduzidos na sua presença? Fiquei meio assim, parece que não tinha muito sentido. Aí eu fui, então, e descobri esse livro chamado História Eclesiástica e descobri, eu não sei se vocês se lembram, quando Jesus iniciou o seu ministério, ele enviou 70 discípulos para vários lugares, isso está na Bíblia, para vários lugares, até para nações ali perto da Judéia, Grécia, Roma, Egito, Macedônia, Líbia, Babilônia, enfim. Esses 70 discípulos saíram para pregar o Evangelho naquela região e depois de um certo tempo voltaram. E nesse livro, História da Igreja, escrito por Eusébio de Cesareia, ele conta aqui que 2 discípulos daqueles 70 foram até a Grécia. Eles se chamavam Tadeu e o outro Adai. Eles foram até uma cidade chamada Edessa. Ela existe até os dias de hoje não com esse nome. A cidade de Edessa ficava na Grécia e era governada por um rei chamado Abigar V. Ele está na história. Se vocês procurarem em qualquer livro, em qualquer enciclopédia, vocês vão encontrar que no ano 101 da nossa história, um indivíduo chamado Abigar V governou a cidade de Edessa, na Grécia. Diz o historiador Eusébio de Cesareia que Tadeu e Adai chegaram na cidade de Edessa e começaram a anunciar o Evangelho para a cidade. E a notícia de que pregadores vindo da Judéia anunciando algo diferente chegou até o ouvido deste rei chamado Abigar V, que comandava a cidade.
Naquela época, meus queridos, existiam cidades que eles chamavam de cidade-estado. Ou seja, embora quem mandasse em tudo fosse o Império Romano, mas o Império Romano permitia que certas cidades tivessem os seus reis. Assim como Jerusalém, nos tempos do Império Romano, tinha rei, o rei Herodes. Então, elas eram chamadas cidades-estado. É como se Campinas fosse uma cidade-estado e, em vez de prefeito, aqui nós tivéssemos um rei. Então, Tadeu e Aidar chegaram até essa cidade, até Edessa, começaram a evangelizar e a notícia chegou até Abigar V e ele pede para receber os dois pessoalmente. E diz Eusébio de Cesareia que o rei Abigar V ficou maravilhado, apaixonado pela mensagem de Jesus, sem nunca ter visto, sem nunca ter conhecido, sem nunca ter ouvido falar, a não ser por eles dois. Diz o historiador Eusébio de Cesareia que o rei Abigar V se apaixonou de pronto com a mensagem. Mas havia um problema. Abigar V, rei de Edessa, era leproso. E ele ouviu falar através de Aidar e de Tadeu, que Jesus, esse homem, que para ele era um médico, fazia muitos milagres e que queria ser curado da sua lepra. Então ele pega e envia 15 discípulos, 15 gregos da sua corte com uma carta. A carta está aqui, irmãos. A carta está junto desse livro. Está anexada aqui. E ela está guardada no Museu da Igreja Ortodoxa Russa, em Atenas. Não escrita por Jesus, mas escrita pelo rei Abigar V, dirigindo-se a Jesus através dos 15 comissionados que ele enviou. E na carta ele pede saudações, Jesus, mestre dos mestres, não tenho prazer, alguma coisa assim, de te conhecer pessoalmente, mas tenho aqui 2 dos teus discípulos, Tadeu e Aidar, que me falaram de ti, e eu tenho uma proposta para ti. Esse rei enviou a carta está aqui, eu não vou ler porque ela tem muitas páginas, mas se alguém quiser eu empresto o livro. O rei fez uma proposta para os seus comandados levarem até Jesus. E aí, quando os gregos entram aonde Jesus estava, nesse lugar, quem leu primeiro a carta foi Filipe, porque Filipe falava grego. E diz Eusébio de Cesareia que quando Filipe leu a carta que o rei Abigar V enviou, Filipe tremeu, porque a proposta feita por aquele rei Abigar V era simplesmente irrecusável. Por isso que eu compreendi, comecei a compreender algumas palavras de Jesus aqui, mediante a carta do rei Abigar V. O rei Abigar queria que Jesus fizesse o quê? Que deixasse Jerusalém e se mudasse para a cidade de Edessa, junto com os discípulos. E ele fala na carta, essa cidade vai te matar. Mude para cá, mude para Edessa. Aqui você vai encontrar paz, tranquilidade, ninguém vai te perseguir, os seus discípulos terão paz, vocês poderão continuar dando testemunho do seu evangelho, da notícia que vocês têm. Eu vou prover todos os bens necessários e vocês não precisarão se preocupar com nada. Somente te peço também que me cure da minha lepra, mas mude para a cidade de Edessa o quanto antes, porque eu conheço os judeus e eles vão te matar. Essa é
era a proposta que o rei Abigar fez para Cristo. Por isso que no verso 27, quando Jesus acaba de ler a proposta, ele diz assim: agora minha alma está perturbada. Que direi eu? É claro, irmãos, Jesus sabia que ia morrer no dia seguinte. Vejam, Jesus sabia que ia morrer na sexta-feira. E na quinta-feira, ele recebe uma carta de um governante estrangeiro dizendo: venha para cá, que tudo vai mudar. A sua missão não precisa terminar em Jerusalém. Aí eu comecei a entender, no verso 25, quem ama a sua vida, a perderá. Ou seja, se Jesus aceitasse a proposta de se transferir para Edessa, amando mais a sua vida, talvez nós nem existíssemos hoje. Talvez o mundo já teria sido destruído. Aí eu entendo o verso 24. Na verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, mas fica só. O rei de Edessa tinha na sua mente que Cristo viveria para sempre na cidade de Edessa. Seria imortalizado. Ou seja, até hoje, se isso tivesse acontecido, talvez, nós estaríamos fazendo romarias para Edessa, como se fazem romarias para várias cidades, buscando pessoas mortas já. Cristo estaria lá, sentado num trono, atendendo pessoas, e nós morreríamos, porque ele não morreria pelo nosso pecado. Ele só atenderia as pessoas, curava, ensinava e ia ficar lá em Edessa, sendo um mausoléu, alguém para ser adorado naquele lugar. Aí eu entendo o verso 24. E entendo o verso 23. É chegada a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Porque ele quer dizer, nas minhas palavras, ou é agora ou é nunca. Ou eu vou para a cruz amanhã e cumpro a missão do meu Pai, ou eu aceito a proposta desse governante e pronto, o mundo que se dane, acabou tudo. Essa aqui foi uma das maiores tentações de Jesus Cristo. Costuma-se dizer que a tentação de Jesus Cristo, uma das maiores tentações, foi no deserto. Sim, mas lá ainda faltava, Ademir, 3 anos e meio para Cristo morrer. Eu sei que não foi fácil, mas aqui faltava 1 dia para Cristo morrer. Então, você está diante da morte de 1 dia, você vai morrer amanhã. Aí eu chego com uma proposta dizendo: olha, Davi, se você fizer tal coisa, você não morre amanhã mais. Aí eu consegui entender o outro lado da perna. Aí eu consegui entender o verso 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará o meu servo. Ou seja, não apenas em Edessa. Quem me serve, ele está dizendo para os gregos: olha, quem me serve não tem que ir apenas em Edessa, me ver, me contemplar, me adorar. Tem que me servir em Roma, em Jerusalém, em Campinas, em São Paulo, em Barão Geraldo, em Belo Horizonte, em Tóquio, em todo lugar. Aí eu consigo entender. E o verso 28, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, dizendo que já tenho glorificado. E segundo Eusébio de Cesareia, Jesus teria dito para os discípulos, na frente dos gregos. Na frente dos gregos. Isso é uma possível observação que Eusébio de Cesareia faz, que os discípulos, Jesus teria dito para os discípulos: se vocês quiserem ir para Edessa, viu o Pedro, o Tomé, Mateus, Levi, se vocês quiserem ir para Edessa, pode ir. Vocês são livres. E eu não vou. Mas se vocês quiserem ir, podem ir. Saiba que quem vai glorificar vocês não vai ser meu Pai Celestial. Vai ser Aguiar Quinto. Mas se vocês quiserem ficar comigo, quem vai glorificar vocês no futuro será meu Pai. Ainda bem, né, que Jesus não aceitou a proposta. E permaneceu firme e fiel até a morte,
Aí os gregos voltaram para o rei Abigar, explicaram para ele, porque o rei Abigar ele não tinha total conhecimento sobre a missão de Cristo. Ele achou que ele era apenas mais um grande profeta, uma divindade na terra. Eles criam tantos deuses. Os gregos tinham um pantalhão de deuses, vários, e Jesus seria mais um. Mas ele se apaixonou por ele, pela doutrina, pela fé, mas não tinha pormenores. Aí os gregos voltaram e contaram para o rei Abigar que, olha, encontramos Jesus Cristo, conversamos, entregamos a carta, e ele disse depois, através de Felipe, que a missão dele é outra, mas que ele não te deixará sem notícia. Assim que ele voltar para o Pai, ele vai enviar 2 dos 70, os mesmos que vieram aqui, para te curar de lepra. E isso aconteceu. Depois que Jesus foi assunto aos céus, voltou para o Pai, o mesmo Tadeu e o mesmo Adai voltaram à cidade de Edessa, se encontraram com o rei, impuseram as mãos sobre o rei Abigar, ele foi purificado da lepra, se converteu plenamente no Evangelho, pregou de novo toda a cidade inteira de Edessa se converteu ao Evangelho. Até hoje existe lá algumas placas alusivas ao rei Abigar V, curado de lepra por um médico judeu. Tem alguma coisa escrita lá nas ruínas da cidade de Edessa. Essa igreja, irmãos, ela não é uma igreja adventista, nem é uma igreja católica, é uma igreja que se chama Igreja Ortodoxa Grega. Ela não está submissa a nenhuma instituição dogmática, ela não está submissa à igreja adventista, à igreja anglicana, à igreja presbiteriana, nem mesmo a igreja católica. Ela sobrevive sozinha, se chama Igreja Ortodoxa Grega, tem muitos costumes do Evangelho, não guardam o sábado, porque nós sabemos que ao longo do tempo o sábado se perdeu, tanto em Edessa como no mundo inteiro. Então eles guardam muitas coisas, eles não têm missa, eles têm uma espécie de culto a Jesus, seguem a Bíblia e tal, não tem santos, não tem, é um templo como o nosso assim. Tem pouquíssimas igrejas e na Grécia é comemorado no dia 5 de dezembro, é comemorado o feriado nacional em homenagem ao rei Abigar V, pelo que aconteceu. Então eu gostei, né, de ter trazido essa notícia para vocês, porque é uma novidade, que nós não tínhamos conhecimento sobre esse assunto, e hoje vocês então entendem por que Jesus reagiu dessa forma com os gregos, parecendo até uma certa indelicadeza, porque eles foram fazer uma visita e entregaram uma proposta ao nosso ver humano, uma proposta irrecusável, e Jesus recusou, e achei interessante trazer o conhecimento desse assunto para vocês. E a pergunta para nós refletirmos sobre essa história é essa que fica. Que evangelho nós estamos propostos a seguir melhor? O evangelho dos gregos, que nos mantém numa zona de conforto, onde não há perigo, não há problema algum, não tem doença, não tem problema financeiro, não tem perseguição, não tem nada demais? Ou ficamos com o evangelho de Jesus Cristo, que aquele que ama a sua vida perderá, e aquele que aborrece aguardará para a vida eterna? Se alguém me siga-me aonde estiver, enfim. Que evangelho nós, hoje, em 2026, estamos propostos a seguir? Estamos mais dispostos a seguir o evangelho de Jesus Cristo ou o evangelho dos gregos? Essa foi a palavra de Deus para você essa noite, que eu espero que não fique apenas registrada no livro que você conhece como Bíblia e nem nos escritos de Eusébio de Cesareia, mas que ganhe na sua vida concretude, ensinamento, materialidade, significado, propósito, conteúdo, e que se transforme também
em atitudes de justiça, de misericórdia, de bondade, assim como Adai e Tadei fizeram com o rei Agbar, que você possa fazer com o seu próximo, na medida do seu possível, em nome de Jesus. Amém.